que nós tomaríamos conta das lideranças, mas nós faríamos cultos em adoração ao nome do Senhor. Então, eu quero. Não abre mão de culto, eu quero. Porque eu sei que o Senhor Jesus não abre mão que você adore junto com esses adolescentes. Eu sou espelho, você é espelho, eles se espelham em nós. Então, nós temos que ser um bom exemplo para que eles possam se espelhar. E nós montamos uma equipe para que neste culto adore o Senhor junto com toda a igreja. E eles vão agora começar com o louvor da harpa. A equipe de adolescentes mais lindas, times mais lindas, está com a oportunidade para cantar o louvor. Em nome de Jesus, da harpa.
sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Todos juntos. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Obrigado. Olha lindo ver esses pequenos participando daquilo que Deus tem separado para eles. Vamos orar pela palavra em nome de Jesus, orar por esse momento. Logo após essa oração, eu convido novamente o Ministério de Louvor para juntos adorarmos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós te damos graças, Senhor, pelo teu grande amor para conosco, Jesus. Porque a tua palavra nos diz que tu nos amou primeiro, Senhor. E o Senhor nos escolheu para o louvor da sua glória. Continua nesse culto, Senhor, nos presencie com a tua palavra, Jesus. Nos presencie com a tua presença, Senhor. Que possamos ser cheios do teu Espírito Santo. Que esses adolescentes sejam cheios do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha guardando a vida deles, a entrada, a saída, por onde quer que andarem, Senhor Jesus. Que o Senhor torne eles invisíveis aos olhos dos malfeitores. Que o Senhor veja a mente deles, Jesus, veja a mente deles, Senhor, contra, Deus amado, aquilo que o mundo tem oferecido, Senhor amado, contra os banquetes, Senhor Jesus, que o mundo tem oferecido a eles. Que eles escolham, Senhor amado, estar na tua casa. Que eles escolham o melhor de ti, Senhor, que é te louvar, Jesus. Que eles entendam, Senhor, que foi para isso que fomos formados. E agora nós vamos te louvar, Senhor. Entra, Senhor, a casa é tua, Senhor, fica à vontade, Deus. Trabalha de acordo com a
Bem-vindos a este lugar. Este lugar também é de vocês. O casal que veio com o Gustavo, vem. Levanta a mão assim, por favor. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Manu e Murilo. Bem-vindos, em nome de Jesus. Não é nossa. Pouca gente, desculpa, porque é bom demais ficar assim por conta da presença do Senhor. Daniel, Giovana e Ed. Bem-vindos. Mais alguém nos visitando essa noite? Se tiver, sim, na mãozinha, alguma outra igreja? Não? Então, irmãos, apresentados, visitantes, eu quero dar a oportunidade da nossa congregação Betânia. Eles eu vou para apresentar. Glória a Deus. Essa casa de vocês também.
Esses jovens, esses adolescentes, não só os que
que poderiam estar aqui e não estão. Hoje, numa noite de sábado à noite, um momento onde muitos talvez estão se perdendo, alguns que já andaram no caminho do Senhor, alguns que talvez você conhece. Eu gostaria que, como igreja, nós nos levantássemos nessa hora, declarando que essa juventude é do Senhor. Aleluia. Declarando que os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens não serão vencidos por aquilo que o mundo tem tentado oferecer e tragar-nos. Como igreja, nós vamos nos levantar para dizer que ainda existe uma geração com lenha para queimar por nós. Em meio a tanta corrupção, em meio a tantas destruições desse mundo, há uma geração que há de se levantar, dizendo assim diz o Senhor. E nós somos agentes disso. Nós, como igreja, devemos orar e falar. Então eu convido você a orar. Feche os seus olhos, mas abra a sua boca e clame por algum jovem. Clame pelos jovens dessa nação. Clame pelos jovens que você conhece e não conhece. Oremos, igreja. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos nessa noite. Nós te clamamos por cada jovem, por cada adolescente, Senhor, nesse mundo, Pai. Aqueles que estão aqui, Senhor, mas aqueles que também poderiam estar e hoje não estão, Senhor. Nós nos levantamos como igreja tua, Senhor, para dizer, Pai, que essas vidas, Senhor, o inimigo não tem poder, Pai. As tentações, Senhor, não são maiores do que o teu poder, Senhor, dentro das famílias, dentro dos lares, Senhor. Que cada jovem, adolescente, Senhor, possa ser alcançado pela tua palavra, pelo teu poder, Senhor. Que no meio dessa geração, Deus, corrompida, se levantem jovens, Senhor. Se levantem, Senhor, homens e mulheres, Pai, que ainda amam e que vivem a tua palavra, Senhor. Nós, como igreja tua, Deus, não aceitamos, Pai, o que o inimigo tem tentado fazer na nossa juventude, Senhor. Que o Senhor levante, Pai, uma igreja, Pai, de jovens e adolescentes, Senhor, que ousam dizer, Pai, que o Senhor é o Deus dessa nação, Pai. Que o Senhor é o Deus dessa juventude, Senhor. Compromissados com a tua palavra, com a tua verdade, Senhor. Como igreja nós oramos, Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos sentar, igreja. Glória a Deus. Muito feliz e honrado por estar aqui mais uma vez. Agradeço por enviar confiança, estofado, as irmãs, a direção do trabalho. Agradeço pela honra por estar aqui mais uma vez. E já tem um tempo que nós estamos à frente de jovens, liderando, circulando, tentando pastorear, porque não é fácil. E sempre a gente tem falado, eu já perdi as contas de quantas vezes nós já falamos sobre esse tema, sobre identidade. E quanto mais nós falamos sobre isso, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós vivenciamos momentos, vamos aprender sobre esse tema, ou falar, ou orar, eu entendo que isso é uma necessidade urgente de ser compreendida pela nossa juventude. Por mais que a gente fale sobre essa palavra, por mais que a gente pregue, prepare eventos, isso deve ser falado constantemente. Porque hoje, definir uma identidade em Cristo, um jovem, para a gente que já está há algum tempo na igreja, é fácil. Mas para jovens e adolescentes, ainda mais nessa geração que nós vivemos, irmãos, eu nasci, eu sou da época que começou a surgir celular. O mais moderno era o que tinha uma anteninha, e o jogo mais top era o da cobrinha que existia no celular. Não tem como nós compararmos a geração de hoje em dia. Isso existia, o celular que era preto e branco, tá? Nem foto tinha colorido, era só o borrão que você achava que era uma foto. E era isso, não tinha internet, era só o joguinho, e nós não tínhamos tanto acesso às redes. Mas hoje o mundo é digital, hoje o avanço tecnológico é gigantesco. E os nossos jovens estão perdidos, passeando, andando no meio disso tudo. Hoje, se a gente for parar para ver o acesso da juventude, dos adolescentes e jovens em algo chamado metaverso, tem crescido absurdamente. O que é isso?
Esse metaverso é um mundo paralelo, é um mundo virtual, onde se tem comunidades, onde se tem jogos, onde se tem pessoas online. E o acréscimo, o crescimento de jovens que estão vivenciando isso é absurdo. Hoje nós não sabemos nem para onde é que vai a inteligência artificial. Hoje crianças e jovens dominam esse mundo, dominam esse universo. E se os jovens cristãos não tiverem identidade definida, eles se perdem nessas voltas, nesse mundo, nesses jogos, nessas redes. Hoje, para se ter noção, não sei se vocês sabem, mas hoje nós temos igrejas virtuais. Muito conhecido aí tem o pastor do GTA, que é dentro de um jogo, um jovem, dentro de um jogo online, criou uma comunidade, e lá dentro desse jogo tem uma igreja. Expandem, pessoas entram para ter um culto ali. Por quê, irmãos? É um gargalo que às vezes nós não falamos. É uma área que às vezes nós não adentramos mais, que os jovens e adolescentes estão entrando com toda a força. Então nós precisamos saber qual a nossa identidade em Cristo, para quando nós andarmos nesses locais, para quando nós vivenciarmos essas coisas, nós sabemos quem nós somos e para onde nós iremos. E qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? Para que eu não seja influenciado por isso, mas pelo contrário, eu influencio. Nós venhamos influenciar. Não tem como, irmãos, nós negligenciarmos o avanço tecnológico. Não tem como nós negligenciarmos o acesso às redes. Não tem como mais. Mas o que nós precisamos fazer é saber quem nós somos. Saber quem nos chama e onde nós estivermos, fazer a diferença. Então esse texto ele é muito importante, esse tema ele é muito importante. E esse livro, o livro de Efésios, ele é escrito pelo apóstolo Paulo. No momento que ele escreve essa carta aos Efésios, ele estava preso. Só que ele entendia que a igreja de Éfeso precisava de uma carta, precisava de um incentivo, porque eles estavam passando por alguns problemas. Eles estavam passando por algumas divergências, outrora salvos, mas estavam meio que se esquecendo disso tudo. Então Paulo escreve essa carta para encorajá-los, fortalecer aquela nova igreja de Éfeso a continuar a grande obra que Deus tinha iniciado. E no capítulo 2, Paulo fala sobre a transformação que Deus realiza. E ele lembra que antes todos estavam mortos espiritualmente por causa do pecado e porque eles tinham ainda uma identidade pecaminosa. Então eram guiados pelos seus desejos egoístas, afastados de Deus. Mas esse mesmo capítulo também, ele fala que nós fomos salvos pela graça e não pelas obras. Porque nós somos salvos em Cristo Jesus para vivermos uma nova identidade. Não mais de perdidos, não mais de qualquer um, mas agora nós somos chamados de filhos, salvos, redimidos e com um propósito. Então nós vemos o versículo 10 que nós vemos nessa noite. Ele vem intensificar tudo isso que Paulo estava escrevendo e dizendo nesse capítulo. Ele diz que a nossa salvação não vem pelas obras, entenda isso, mas ela deve, no entanto, gerar obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas por conta dessa salvação, nós vivemos e geramos obras. Obras dignas, obras boas. Então nós fazemos essa leitura e ele fala sobre essa transformação. E no início do versículo, quando nós lemos, porque somos feitura dele, isso quer dizer que nós somos obra-prima de Deus. Nós fomos criados em Cristo com um propósito, irmãos. E qual propósito é esse? Não só saber a nossa identidade, porque, igual eu falei, esse tema já é falado há muito tempo. Nós fizemos acampamento com esse tema, eu já fiz conferência com esse tema, nós fazemos cultos e campanhas com esse tema. Então, muitas vezes nós sabemos, nós já ouvimos que a nossa identidade está em Cristo, mas qual é o propósito disso tudo? Nós precisamos viver de acordo com essa verdade. Não me basta só saber,
Não me basta só entender, eu sei qual é a minha identidade, mas será que eu tenho vivido? Será que eu tenho assumido isso? Nesse mundo digital, nesse mundo de aparências, e é isso que talvez o Senhor quer nos alertar nessa noite. Então, por conta dessa falta de identidade que nós temos visto, existem algumas consequências que têm afetado não só a nossa juventude, mas toda a igreja de um modo geral. E eu separei 4 dessas coisas que para mim tem sido mais alarmante, mais preocupante, que são essas consequências da falta de identidade. A primeira questão que é importante nós vermos é que hoje se existe uma crise de valor pessoal. Hoje muitos jovens e muitas pessoas tentam encontrar o seu valor em redes sociais, tentam encontrar o seu valor em aparência, tentam encontrar o seu valor numa performance. E isso muitas vezes tem levado pessoas a viver uma vida frustrada, a viverem frustrações, a acharem, deslumbrarem, poxa, eu não consegui o resultado que eu queria, então eu vou desistir, isso não é para mim, eu vou viver de acordo com o que aquele influenciador está falando, que eu acho que é melhor. Esse negócio de vir para culto num sábado à noite não está legal, não está dando resultado. Então hoje tudo que nós vivemos, irmãos, pasmem. Se a gente sentar e parar, a gente fica 2, 3 horas numa rede social. E isso muitas vezes influencia a nossa vida, influencia os nossos gostos. Já percebeu quando você quer pesquisar alguma coisa, você está interessado, parece que o celular escuta o que você está pensando e começa a aparecer um monte de coisa que você estava pensando? Já prestou atenção nisso? Tudo isso é programado para você ficar ali, inundado, preso naquilo, achando que tudo aquilo que acontece, que você vê nas redes sociais, é uma verdade absoluta, e não é. Então, por isso que esse valor pessoal tem entrado em crise. Hoje nós não vemos mais pessoas que influenciam, mas estão sendo influenciadas. Então, isso é uma consequência da falta de identidade. A segunda coisa que é importantíssima e muito preocupante é a vulnerabilidade e a cultura do mundo. Não tem como, irmãos. Nós somos o reflexo da cultura que nós estamos inseridos. E qual a cultura que nós estamos vivendo? Nós não podemos viver sem essa identidade firmada. Nós não podemos absorver esses valores distorcidos que a cultura que nós vivemos tenta dizer. Para jovens, para homens, hoje, se você não é tão bem sucedido, se você não é tão bem visto na rede social, você não é lembrado. Hoje se tem até os cultos mirins. Por outro lado, as mulheres, quanto mais mostrar o seu corpo, mais você é bem visto, mais você tem like, mais você é curtido. Hoje o normal tem se tornado anormal. E por isso que é preocupante, porque existe uma cultura mundana tentando alcançar os nossos adolescentes, tentando alcançar a nossa juventude. E qual é a barreira que vai impedir isso de acontecer? Na palavra de Deus. Aleluia. E é por isso que eu digo para vocês, lugar de jovens e adolescentes é dentro da igreja. Liderança, faça mais irmãos. Com esses jovens para dormir aqui dentro da igreja, passe filme, como pipoca, ore, invente o que for. Mas o lugar de jovens é dentro da casa de Deus. A cultura que eles têm que aprender é a cultura do altar de Deus, a cultura da santidade, a cultura da palavra do Senhor. Nós não podemos, como liderança, cruzar os nossos braços e nos conformarmos, irmãos, com um culto de domingo e achar que os nossos adolescentes estão satisfeitos. Não, nós não temos que fazer uma atração, não. Eles serão atraídos pela palavra, mas nós não podemos negligenciar que existe uma necessidade na vida dos jovens que às vezes eu e você nós não estamos enxergando. Como eu falei
para vocês, irmãos, já tem muito tempo que eu estou nessa luta. Já tem muito tempo que a gente trabalha com juventude e eu sei muito bem que se eles não tiverem algo que os atraia para essa cultura do reino, quando nós tentamos fazer uma casa aqui, irmãos, estruturada, bonita, o inimigo está fazendo um palácio com luzes, com LED, com som, com algo que é atrativo aos olhos deles. Mas o que vai prevalecer na nossa geração, eu quero profetizar o que vai prevalecer na minha e na sua vida, é o poder da palavra de Deus. Que em nome de Jesus será derramado nos corações de todos. E nós não viveremos e não aceitaremos a cultura do mundo, mas nós mostraremos para o mundo qual é a cultura do reino de Deus. O terceiro ponto importante de se ter cuidado é a busca de aceitação a qualquer custo. Jovens e adolescentes estão sendo tragados por desafios aí na internet, irmão. Desafios colocados em chats de jogos inofensivos. Sabe, um jogo inofensivo que os próprios criadores do jogo não recomendam os filhos deles de usarem? Desafios de aceitação. Se você fizer isso, você vai ser aceito por essa galera. Se você fizer isso, você vai ser bem visto na nossa galerinha. Olha, se você se vestir assim, você vai ser aceita no grupinho das meninas. Olha, se você falar desse jeito, você vai ser aceito por nós. E muitos da nossa juventude têm se submetido a relacionamentos tóxicos, a vícios, a problemas em relação a pertencimento, irmãos. A nossa juventude, ela quer pertencer a Deus. Ela quer fazer parte de algo. E o quarto, que para mim é o mais alarmante, o mais preocupante, é o crescimento da ansiedade e do vazio existencial. Eles têm vivido uma falta de propósito que tem gerado crises, que tem gerado doenças, que tem gerado depressões, pensamentos de autoextermínio. É algo difícil de falar, de compreender, mas é importante trazer algumas coisas que a gente, para que não fique só nas nossas palavras, mas ano passado, e esse estudo está desatualizado, a Fundação Oswaldo Cruz, no ano passado teve um acréscimo de 6% do índice de autoextermínio entre jovens de 10 a 24 anos. E o mais preocupante não é esse dado, é que cresceu ainda mais entre adolescentes de 10 19 anos. O índice entre adolescentes aumentou 49%. E se nós não impregnarmos o coração, a mente dos nossos irmãos, que eles precisam saber quem eles são em Cristo Jesus, infelizmente, irmãos, nós não estamos atentos a todas essas situações. Só que, graças a Deus, a palavra que nós lemos nesta noite nos dá um incentivo de que somos criados para um propósito. A palavra que nós lemos em Efésios, no começo, já citei, diz assim: porque somos feitura dele. A palavra feitura ou criação, o significado dessa palavra quer dizer obra de arte ou poesia, algo feito com muito primor. A importância do significado dessa palavra não é só algo para parecer eloquente, não, mas é algo para dizer que você, jovem, você, adolescente, é uma obra-prima feita pelas mãos de Deus. E além de ser uma obra-prima, ele tem um propósito específico para você.
Então nós entendemos que Ele não só nos criou, Ele não só nos salvou, mas Ele nos molda com um propósito. Quando nós entendermos e vivermos isso, nada pode parar isso. Nada pode estar à frente da nossa vida. Quando nós entendermos e vivermos isso, que nós somos uma obra única de Deus, nós vamos viver grandes coisas e influenciar essa nação. Não seremos influenciados. Escutem, jovens e adolescentes, vocês não são a igreja de amanhã. Isso já foi há muito tempo. Vocês são a igreja de hoje. Vocês são a igreja de agora. Os próximos pastores dessa igreja estão aqui sentados nesse lugar. Os próximos profetas dessa geração, verdadeiros profetas, estão sentados aqui nesse lugar. Os próximos missionários estão sentados aqui nesse lugar. Nós não seremos eternos, irmãos, e a nossa geração está passando, e essa geração de jovens tem que se levantar urgentemente, irmãos. Porque o Senhor vos chama de fortes. É necessário então compreendermos de por que nós somos criados. Qual é esse propósito que Deus tem conosco? Porque Deus tem pressa para fazer as coisas, não só em vocês, mas através de vocês. Quando um jovem descobre que ele é uma criação de Deus com um propósito eterno, tudo muda. Ele entende que não está aqui por acaso, mas ele é parte de algo maior. Chamados para impactar-lo. Escute isso. Você não precisa se encaixar no mundo. Você foi criado para transformar o mundo. Você não é a cabeça que tem que achar o seu lugar nesse mundo. Nós somos aqueles que fomos chamados. Nós somos aqueles que fomos chamados para mudar o quadro da nossa nação, para liberar palavras proféticas sobre a nossa nação. Irmãos, nós achamos que isso está distante, mas eu não duvido. Quem sabe aqui tem governantes da nossa nação. Aleluia! Quem pode limitar o que Deus pode fazer, irmãos? Eu creio, irmãos, que Deus tem preparado jovens e adolescentes para estar em lugares que nós nunca estaremos, para entrar em locais de influência da nação. O que é impossível aos olhos do Senhor? Eu moro na Areia. O que tem a ver, irmãos? Gustavo, você não sabe o contexto de vida que eu tenho. Para o Senhor nada disso importa. Ele pega o pequeno, transforma em grande, para mostrar que Ele é o Deus dessa nação. Eu sou pequeno, eu sou novo. Meu irmão, um dos maiores reis que Israel já teve, quando foi o seu chamado, ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas do pai dele, esquecido aos olhos de todos, mas existia um que estava vendo ele, que estava vendo o compromisso, a santidade. A diferença dele é isso que Deus quer de vocês, jovens. Deus quer olhar para vocês e não ver pessoas misturadas. Deus quer olhar para vocês e ver pessoas que mudam, pessoas transformadas. Deus quer olhar no meio dessa geração e encontrar focos de milagres. Deus quer olhar para essa geração e encontrar os Davis dessa geração. E isso me faz lembrar de um jovem também, que foi chamado no momento que a igreja estava sendo estabelecida. Ele foi chamado como diácono e tinha alguns pré-requisitos que ele tinha que seguir. Ele seguia todos os pré-requisitos, só que ele tinha algo a mais.
Deus diz que Estevão realizava sinais e prodígios. Ele foi chamado para ser diácono, mas tinha algo diferente. Ele foi chamado para cuidar da distribuição dos alimentos que os apóstolos precisavam pregar a palavra. Mas o poder que existia na vida dele era maior do que tudo. E quando os acusadores chegaram diante daquele jovem, levaram no tribunal para ele ser executado e morto, ele olha para os céus e vê os céus abertos e vê a glória de Deus naquele lugar. E quando os acusadores olharam para o rosto daquele jovem, eles viram com um semblante de um ser celestial. Eles viram o rosto dele resplandecer em glória. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo. Mas Deus está te chamando para fazer a luta. Deus está te chamando para ser diferente daqueles que tu ama. Ah, mas é para me esquecer daqueles. Não, é para você influenciar. É para você transformar, é para você mostrar o Deus que está na tua vida, para que quando eles olharem para você, eles vejam a face do Senhor na tua vida. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Se você já entendeu que você é obra-prima de Deus, que você é separado, você vai ver algumas coisas que o Senhor quer aprofundar nos nossos corações nessa noite. O versículo 9 diz assim, de primeira carta de Pedro, capítulo 2: Mas vós sois a geração irmã, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa